Quixote de la Mancha. Já passa a palavra. Obrigado, Mário. Obrigado. Caros e prezados confrades, é um prazer estar aqui hoje compartilhando algumas ideias, algumas reflexões sobre esse clássico dos clássicos, eu diria. Então, peço a vocês seus ouvidos, pois darei meu coração. Com esse título que eu proponho para a nossa conversa de hoje, né? O julgar e o sonhar. É o Sancho e Dom Quixote, como veremos. A racionalidade e o sonhar. Uma leitura hermenêutica, ou seja, uma leitura do direito perante a Dom Quixote. Então, eu dividi essa nossa fala, essa nossa conversa em 3 momentos. O primeiro delas é onde vou falar sobre a biografia de Cervantes, para a gente entender até que ponto as influências da vida que Cervantes teve vai desaguar positivamente na obra Dom Quixote. Num segundo momento, vou falar sobre a obra, claro, é necessário, para entender todo o contexto, os personagens e também a questão, que aí já indo para nosso terceiro momento juntos, é as conexões, as possíveis pontes que a gente pode fazer em Dom Quixote, enxergar Dom Quixote numa leitura do direito. Então, vamos a essa viagem de um clássico que é Dom Quixote. Então, primeiramente, eu queria falar sobre a biografia de Cervantes. Quem que foi Cervantes e qual que é a influência dele perante a nossa vida, hoje e presente, sendo Dom Quixote um clássico dos clássicos. Podemos ver aqui, então, que Cervantes nasceu em Alcalá de Henares, na Espanha, em 29 de setembro de 1547. Ele é filho de um cirurgião de poucas riquezas e que isso vai desaguar na sua infância e juventude pouco abastada. E então ele vai ter essa questão de societária, social perante a vida e que está presente em Dom Quixote. Então, aos 20 e poucos anos, Cervantes envolveu-se em atividades militares, servindo então a força naval daquela época. E aí então ele participa dessa batalha, em especial que aqui destaco, a Batalha de Lepanto, aonde a Liga Santa, e é muito interessante essa passagem, e faço aí reverência à nossa igreja, que Papa Pio V, desde então, monta essa Liga Santa, aí então o título, o nome, vem da Liga Santa, para defender então a igreja perante o Império Otomano. Tendo em vista que então Cervantes, ele sofre um ferimento na sua mão esquerda. E aí então, por conta disso, uma das influências também, ele vai para a literatura, aonde ele é acometido também desse vírus, vamos dizer assim, positivo, de se, como assim fez Dom Quixote, de se embrenhar na literatura. Ele bebeu de muitas fontes, variadas fontes, orientais, ocidentais, bíblicas, e tudo isso nós vamos desvendar a figura de Dom Quixote. Está presente na figura de Dom Quixote. E aí então, essa passagem também, em 1575 a 1580, ele foi capturado por piratas, tendo em vista, como comentei antes, que ele serviu à força naval daquela época. E aí, então, essa questão da captura, da justiça, do direito, a gente já pode perceber aqui em Cervantes e que deságua positivamente em Dom Quixote. E aí, então, tem várias influências em outras obras e principalmente em Dom Quixote. As outras obras que refiro aqui seriam o Colóquio dos Cães, obra fantástica que recomendo a leitura, e o capítulo de Argel. Então, passando agora, então, aos personagens e a figura de Dom Quixote. Eu me atento para alguns termos aqui que são valiosos para essa nossa conversa de hoje. Vamos a ele. O fidalgo, como é um dos nomes de Dom Quixote, um dos adjetivos que ele tem. Por que fidalgo? Se nós formos pegar a etimologia da palavra fidalgo, a gente percebe que tem essa etimologia de generosidade, liberdade, muito presente na figura de Dom Quixote. Então, Dom Quixote é esse fidalgo que vende seus bens e compra livros de cavalaria. Ele se embebeda, e lembrem de Cervantes, ele se embebedou dessa boa literatura, desses clássicos e tudo, assim como fez Dom Quixote. Mas tamanha a sua imersão nesse mundo literário
que ele então é acometido de uma loucura literária, dizemos assim. Então, Alonso Quinzano, que é o personagem, é Don Quixote, se transforma então no nosso grandioso fidalgo Don Quixote de La Mancha. E sempre na insistência da busca de aventuras para tentar levar a justiça, destaco, a justiça e a república dos desvalidos. Como comentei antes, Cervantes, então, ele procura muito essa questão cristológica, a figura do bem sempre perante o mal, a verdade perante a inverdade, a justiça perante a injustiça. Então, passando para o nosso próximo slide, e pegando essa passagem que cito aqui, penso que representa muito bem toda essa nossa exposição e também a figura de Don Quixote. Tomo a liberdade de lê-la aqui para nós. Então, essa beleza da alma que propõe Don Quixote para nós. Abro aspas. Aviso, Sancho, respondeu Don Quixote, que a verdadeira beleza se divide em duas, a do corpo e a da alma. A primeira é fugaz, refém do tempo, mas a segunda, essa resplandece no entendimento, na honestidade, do caráter nobre, na generosidade e na educação. E todas essas virtudes podem habitar até o semblante mais simples, quando se ama com os olhos da alma e não apenas com os olhos do corpo. O amor floresce com força que sustenta a sua grandeza. Don Quixote é isso. Essa grandeza de uma alma que deixa o corpo, as coisas perenes, as coisas da vida, e busca as coisas do alto, a verdade, ou seja, busca a Deus. Fazendo essa conexão para nós aqui. E aí, então, eu proponho a leitura, né? É necessário a gente ter esses personagens centrais da obra. O cavaleiro louco e a racionalidade de um escudeiro. Vamos a ela, então. Don Quixote, um herói já com idade avançada, que outrora era um verdadeiro cavaleiro que se queria se tornar. Então, Don Quixote, em seus sonhos mais íntimos, gostaria de se tornar um cavaleiro. Como se torna? De tamanha leitura, tamanha literatura, ele vai se tornar aos poucos. Como disse antes, ele vende todos os seus bens e compra, então, um cavalo, como a gente vai ver o Rocinante, e também equipamentos de cavalaria para se tornar, então, ele se imaginava que assim se tornaria um cavaleiro, como se tornou um cavaleiro andante. Sancho, que a gente pode perceber nessa imagem também, que foge de todo o estereótipo de escudeiro da cavalaria. Sancho era gordo, baixinho, mas de uma extrema racionalidade. Então, aqui podemos perceber essa dicotomia entre Don Quixote e Sancho Panza. O sonhar de um sonho e essa busca da racionalidade humana, sempre conjugadas. Isso, então, penso e nós propomos com essa nossa leitura de Don Quixote, leva a Deus, sempre a Deus. Rocinante, que é o cavalo de Don Quixote, e aqui eu faço um paralelo, que é uma montaria de todas as suas aventuras, mas, diferente de Bucéfalo, do grande Alexandre o Grande, ele era esmirrado, só de ossos. Então, aqui a gente vê várias dicotomias. Don Quixote, Cervantes, através de Don Quixote, desconstrói o cavaleiro, mas constrói o humano, o homem de carne e osso. E Dulcinea, que é a amada das amadas. Dulcinea, né, é um pensamento constante, também sonho de Don Quixote. E a Dulcinea, nós podemos perceber aqui, como digo aqui, é a amada das amadas improváveis. Por que disso? Porque Dulcinea era entregue aos prazeres mundanos, aos prazeres da carne. Então, por isso que é uma amada improvável para um romance, e um romance de cavalaria. Então, partindo para o nosso próximo slide, eu comento aqui, então, e penso que sintetizo, que é uma obra monumental, um clássico do clássico. Então, a alma humana se mostra em seu interior esse entusiasmo de se lançar-se. Don Quixote é uma obra monumental justamente por isso, porque nos faz um convite à hospitalidade, a enxergar não o indivíduo, mas um outro, um semelhante, um humano. E aí, então, mais uma vez, há uma questão cristológica aqui, desse amor fraternal por essas virtudes. Don Quixote procura essas virtudes em todas as suas aventuras, na busca constante de combater
as injustiças e prevalecer assim os desvalidos. E aqui faço uma crítica, isso que é de nossa parte, a essa revolução desenfreada e tecnológica nossa, com várias IAs, com várias inteligências, que até são questionadas se são inteligências mesmo, porque hoje ficou tudo muito fácil. Hoje não se faz uma busca, não é, na Barça, nas literaturas, nos clássicos. Hoje um simples Google basta. Então tem uma revolução tecnológica, não podemos negar que tenha, mas a nossa crítica é que nós não podemos deixar o clássico, não podemos deixar de ler, de reler as boas literaturas. Que aí então teremos, né, com essa revolução tecnológica, um acesso desenfreado à informação, que impossibilita a própria inteligência, este instigamento da nossa inteligência, essa dúvida que nos instiga e que nos leva a procurar sempre. E os clássicos nos mostram isso. Então, o antídoto que nós propomos aqui, contra essa overdose, entre aspas, que coloco para nós aqui, dessas informações, é a cultura, é a volta aos clássicos, é a leitura, sempre, constante. Jamais deixarmos os livros de lado. Eles têm que, assim como Don Quixote, têm que nos pertencer. E nós pertencemos a eles. E aqui, então, faço uma reflexão, né? Pus para nós aqui uma questão tecnológica, das IAs, dessa revolução tecnológica, mas como que fica o clássico? Por que nós devemos ler um clássico, por exemplo? Por que nós devemos ler Don Quixote? Ítalo Calvino, eu me inspiro aqui nele, que aí deixo uma indicação de leitura para nós, que é porque lemos os clássicos, uma obra maravilhosa, que fala que o que seria um clássico? E penso que ele sintetiza muito bem essa ideia do que seria um clássico para nós. Um clássico, segundo Ítalo Calvino, é um livro que nunca termina de dizer o que tinha para dizer, ou seja, um constante convite para o agora. Cervantes escreveu Don Quixote há muitos tempos atrás, mas por que ele é tão atual? Porque ele traz essa questão do amor fraternal, do combate à injustiça e dessa busca da verdade. E aí, então, agora, entrando no nosso terceiro aspecto da nossa fala de hoje, que é essas conexões possíveis que a gente pode fazer entre o direito e a literatura. Vamos a ela? Então, o primeiro momento que eu coloco aqui para nós é isso logo no início, quando Don Quixote se torna cavaleiro andante, tem na obra Don Quixote, que é a passagem dos prisioneiros de Galotes. Que antes, em Gales, a pena era a mutilação. Mas essa pena, então, é substituída para uma pena que o indivíduo teria que remar por 2 anos constantemente. Então, Don Quixote encontra um desses prisioneiros, que é condenado a remar por 2 anos constantes, e aí, então, tem esse diálogo que eu acho muito interessante, que fala, o prisioneiro fala a Don Quixote, fui condenado por estar apaixonado, o amor fraternal sempre presente. Don Quixote, então, responde, nosso fidalgo responde com sua sabedoria amorosa. Eu deveria ficar toda uma vida remando. Ou seja, Don Quixote, é um réu confesso, ele confessa que é um constante, ele busca sempre o amor. Esse amor que está em Deus, na literatura e em Dulcinea, na figura. Então, essa é a primeira passagem que nós podemos fazer, essa conexão entre o direito e a literatura. Essa pena que é substituída por uma pena que não a pena de mutilação, a pena de corte, para uma pena de braçal, como que a gente vê hoje no direito. E no início da nossa fala, eu comentei que Cervantes serviu à força naval e sempre que era de uma família abastada, de poucas rendas, e que isso vai influenciar na sua vida. E influencia, por quê? Quando ele foi preso, ele então cria um senso crítico muito bom, voltado sempre para as coisas legais, o que está na lei, o que está escrito, posto. Então aqui ele faz uma crítica à justiça. Isso aí é uma outra passagem que está em Don Quixote, que é em uma conversa com outro condenado de Gales, que é então, né, aquele condenado que era para remar 2 anos, que fala que foi preso por ter devido ao seu mestre 10 escudos. Don Quixote então responde prontamente com seu senso de justiça muito aguçado. Ele responde ao preso:
Se for por isso, lhe dou 20 escudos. Don Quixote responde ao preso. Aí então o preso responde a Don Quixote, que falando: se eu tivesse 20 escudos, teria dado 10 ao escrivão e 10 para o procurador, e não estaria aqui. Ou seja, uma crítica à corrupção que nós vemos tão presente hoje no nosso Brasil e no mundo. Ou seja, sendo possível que uma sentença, um juiz, um escrivão, um procurador poderia ser comprado. Não. Don Quixote, através de Cervantes, critica então essa justiça cega prontamente, como está aqui. É necessário enxergar as coisas verdadeiras. É necessário. Não mudou nada, né? Pois é. E aí então, penso que simboliza muito bem o que é Don Quixote, os moinhos de vento. Don Quixote, quando ele vai lutar através e junto com Sancho, ele luta com esses moinhos de vento, supondo que seriam gigantes. Ora, e aí então faço um paralelo e essa indagação. Quem seriam os moinhos de vento do direito contemporâneo hoje? Quem seriam esses moinhos inimagináveis ou imagináveis possíveis pela racionalidade humana? Essa inexoravelmente expansão do direito, e acrescento aqui, do direito penal, aonde há essa impossibilidade de se ouvir a outra parte, o não contraditório, não a ampla defesa, o que não está na lei, o que está pela surdina. Então, faço aqui essa nossa crítica baseada exclusivamente em Don Quixote e através de Cervantes. Essa expansão do direito penal, que impossibilita até mesmo dele pará-lo, ele se torna uma máquina que autoconsome-se e consome-se o outro, coisifica o outro, não humaniza. Essa aqui é a nossa crítica, essa é a crítica que Cervantes propõe em Don Quixote. Então, o moinho de vento, o direito inexorável, que não conseguimos pará-lo atualmente, é aquilo que não se vê. Ou seja, é imaginável pelo juiz, pelo procurador, pelo advogado, pelo operador do direito, que ele não vê, mas materializa a partir da sua imaginação, exclusivamente pela sua imaginação. Como devemos parar isso? Através, sempre voltando à cultura e o que é legal, o que está escrito, o que está na lei, sempre buscando a verdade suprema. Isso não abrimos mão. E aí então encerro essa nossa exposição, essa nossa viagem literária com essa citação que penso que sintetiza muito bem toda a caminhada de Don Quixote, Cervantes, de nossa caminhada, sendo um convite para todos nós devemos buscar, que é mudar o mundo, meu amigo Sancho, não é loucura. Não é loucura e não é utopia, é justiça. Então, aqui percebemos que Cervantes faz um convite e, como disse, é um clássico que continua no constante agora. Esse convite de cada um fazer a sua justiça, mas sempre almejando a justiça de Deus. Essa que não tarda, não falha, sempre se revela no outro, em nós e em Deus sempre. Mas muito obrigado mesmo. Vamos lá. Prazer. Eu já li Don Quixote quando eu tinha 11 anos. Não entendi nada. Há uns 6 meses, eu estou revendo alguns livros. A releitura, sim. E revi o Don Quixote. E aprendi muita coisa, lembrei muita coisa. Sim. Mas o mais interessante é que, num livro de um autor árabe, que morava no Brasil, fazendo referência a reflexo da cultura árabe, Sim. ele cita de fato que o Don Quixote esteve preso durante 7 anos em Argel. Sim. Cervantes, E que né? quando ele voltou para a Espanha, lá, Sim. ele declarou que havia deixado o original do Don Quixote em árabe. Até hoje eu não entendi o que ele quis dizer com isso. Sim. Se ele copiou
digamos, essa ideia de algum fato, algum autor árabe, porque naquela época a Espanha era dominada pelos árabes. Sim. Ou se ele escreveu em árabe. Sim. E Arbex? Amanhã eu vou falar, na próxima sessão, vou Sim. falar aqui sobre os muçulmanos, e eu vou ver se localizo o livro onde eu vi essa citação, dizendo que ele declarou peremptoriamente que deixou em Argel o original do Quixote Em árabe. Sim. Eu não entendi nada. E Arbex, até aí vou tomar a liberdade de compartilhar a nossa conversa, né? Eu tive o prazer de conversar com o Arbex, aí semana passada ele adiantou essa questão, né? Então eu aproveitei essa semana que passou, Arbex, aí compartilhando com você, né? Comecei a reler e fiz uma pesquisa, né? E realmente na edição da Pinguim fala que tem essa influência, assim, do Ocidente, do Oriente, melhor dizendo, perante Cervantes. Porque até mesmo a nossa fala inicial de agora, né, teve assim, ele ficou 7 anos realmente Cervantes preso e teve essa influência, né, muito grande, mas aí na Penguin, das edições, né, que é Don Quixote, são 2 volumes, responde essa questão, que então Cervantes ele teria deixado em árabe, escrito em árabe. Claro que teve muita influência, como eu disse na nossa exposição aqui inicial, que como ele ficou preso e assim, depois com um ferimento no braço, ele então se dedica à literatura. Claro que teve muita influência oriental e também, né, todos os países ali perante a sua literatura, mas ele deixa traduzido. Isso aí está confirmado na Penguin, na edição, né, nos 2 volumes. Eduardo, eu gostei muito da sua exposição. Sim. Você aproveitou uma brevíssima síntese. Sim. Pegou os pontos importantes. O que a mim me chamou muita atenção, claro, está relacionado logo lá no início, onde você fala sobre a inteligência artificial e a tecnologia, né? sim, Porque a gente vive hoje, né, não refém, mas muito voltado para a sim, tecnologia. E essa tecnologia, ela nivela tudo, ela torna tudo igual. E ao você tornar tudo igual, o outro fica relegado Sim. a um segundo plano. claro. Né? Então, a alteridade não existe. Ele é excluído, E ao sim. provocar isso, ao trazer isso, né, que é um clássico dos clássicos, como você bem disse, você traz à tona essa discussão hoje da homogeneidade, Sim. né, sem a diversidade e sem enxergarmos o outro e, logicamente, sem aproveitarmos o diálogo. Né? Sim, que é tão fraterno, né? E Don Quixote genialmente, né, aborda isso de uma forma bastante profunda e bastante apaixonante. Sim. Como você traz Obrigado, fico feliz. Essa sua abordagem inicial, a mínima, Que bom. mais me chamou a atenção foi essa dicotomia. Né, fazer esse comparativo de IA, Sim. que inclusive eu modestamente entendo a inteligência artificial como um passado. Olha. Ela me traz para que eu daqui para frente me torne o responsável daquilo que eu trouxe para cá. Tem a nossa digital. Eu vejo a IA dessa forma. Sim. Vejo ela como passado. Sim, e até um ponto interessante. Eu trago agora, se eu quiser levá-la para frente, jogá-la, né? Eu que seja responsável pelas minhas inconsequências. Exato. E não diga que eu que fiz. E é uma interessante. Sim, e assim até interessante assim, até a que ponto se torna autoral. Não é? Porque eu poderia pegar, por exemplo, essa palestra, né, jogar na IA e falar assim, faça uma palestra de Don Quixote de Direito e Literatura. Poderia fazê-lo, mas não o fiz. Né? Exato, mas desde que eu botaria assim, feito pela IA tal. Ok, aí teria até uma responsabilidade intelectual, acadêmica, profissional, de aqui teria que constar, né? Feito por IA tal, ChatGPT, vamos botar assim, né? E é interessante, Frederico, que você nos traz aqui, que eu fiz esse teste pelo seguinte, a pergunta que o Arbex nos trouxe aqui,
sobre essa questão, né, dessa influência que Cervantes teve. Eu joguei no ChatGPT. Ele não deu resposta. Ele não deu resposta. Ou seja, é como você disse, é o passado que não deu, ficou ali, ultrapassado, mas coube a mim, essa pessoa, como todos nós, esse ser pensante, um convite pela curiosidade. E aí então fui através, né, procurando e achei. Aí como eu trouxe, está na edições da Pinguim, que a gente encontra essa influência de Cervantes na parte oriental, essa influência que ele teve. Né? Eu fiz essa experiência até compartilhando aqui com vocês. Então assim, é muito rico. Claro, né, assim, como você bem disse, é o passado, mas um convite sempre para o agora e esse convite à cultura, a releitura. Não pode, assim, é até uma questão que trago, as pessoas podem perceber ou achar que ler um clássico ou reler um clássico é voltar ao passado. Não. Como vimos aqui pelo Ítalo Calvino, é um constante diálogo com agora. E quem não quer estar presente agora? E se lançando para o futuro constante. E esse constante, essa busca de se lançar-se, não é à toa. É sempre em busca de um objetivo, de uma verdade. E que é o nosso ponto, trazendo para a nossa fé aqui, é Deus, inevitavelmente. Sempre é Deus, sempre as coisas do alto. Não é? É isso. Obrigado por essa questão. Falando de influências também, claro. Quando você começou a falar do espanhol, do século XVI, ferimento de batalha, logo vai ter um Santo Inácio. Sim, muito presente. Tem a ver, com certeza. Tem, porque realmente eu não sei se tem. Sim. Porque eles são muito próximos ali nas datas. Das datas e até pela questão da figura, né? Mas a gente pode perceber a figura de Don Quixote, né? Assim, aquele cavaleiro magro, com várias escuderias, né? Mas as escuderias já falhas de batalha. Mas tem essa questão muito presente também. Por quê? Cervantes vai buscar sempre esse constante diálogo com o seu presente, esse convite. E claro que tem influência assim, perene, muito perene. Tanto que a gente consegue jogar por questão temporal, constante, é o constante agora nosso, conversando conosco. E aí então, Cervantes, ao nosso ponto de vista, na sua genialidade, ele não fica a léu de seu tempo. Ele traz para a sua obra, que se torna um clássico, e aí então é sempre nesse diálogo com agora, se lançando sempre para o futuro. Sempre para o futuro. Mas tem influência sim, dos dois. Até por uma questão temporal. Né? E esse diálogo com o constante agora. Tem sim, mas com certeza. E obrigado por essa questão. O Santo Inácio é que faz os exercícios nesse período, eu acho. Sim, espirituais dele. Se dizer rápido aqui, eles parecem ter uma diferença de 10 anos. Sim. Os 10 anos finais da vida de Santo Inácio, os 10 anos iniciais de Cervantes. Então, assim, o Santo Inácio não conheceu o Cervantes. Sim, exato. Mas por uma questão temporal. De conhecer, né? Você falar a obra, sim, com certeza. Né? Porque aí tanto que ele teve essa influência. Né? Como disse na nossa fala inicial, né? Mas ele vai, por conta do ferimento na mão esquerda, ele vai se lançar essa leitura. Então ele busca em várias partes do mundo, em várias literaturas, e literaturas cristãs, essa figura. Como disse até mesmo, está muito presente. Esse amor fraternal vai brotar